Oi, gente, tudo bem? Esse é o segundo episódio do Regra de Três, do Clube do Livro. Olá! Oi, gente, Falei, tudo bem? Estamos de Então, volta aqui com você hoje à noite, dia 19 de dezembro de 2020. Você acredita que 2020 já tá em dezembro? Eu não, não pra mim acredito. não. Pra mim nossa, foi nem tipo parece. Pra mim Mas foi março, em agora. maio, quase junho, mais ou menos. Não, sim, realmente estou um pouco assustado. Então vamos lá. Pessoal. Então, espero que vocês tenham lido os capítulos da semana. A gente leu. E se vocês não tiverem lido, então, tipo, vocês podem continuar a live, mas saibam que vai rolar spoilers aqui. Se você tiver ok com isso, tudo bem. sim. Se você não estiver ok com isso, então pause e deixe pra ver depois que você lê. É, Exato. então vamos É, lá. posso só falar uma coisinha antes? Pode, vai lá. Só pra fazer um breve resumo. Eu acho legal a gente fazer um resumo, mais ou menos, dos 3 capítulos, só pra tipo, um breve resumo da pessoa, pra pessoa entender o que tá acontecendo, pra ela E daí a relembrar. gente vai meio partes pra E daí gente a gente vai comentar. parte que nem a gente fez a última vez. Certo. Tá Então bom. vamos lá. Lembrando que, vamos lá, todo O mundo, que são aconteceu até 10 agora? pessoas. Então, o que aconteceu até agora? Isso. Flashbacks, então. Basicamente são 10 pessoas que elas foram pra essa ilha, chama Ilha do Soldado. E ninguém conhece ninguém lá, e ninguém sabe que outras pessoas estão indo. E cada pessoa tá indo por um motivo diferente. Então tem, por exemplo, a Vera, Vera é o nome dela, né? Que vai porque ela foi contratada para ser secretária. Depois teve esse outro cara, que ele é um médico, e ele foi contratado para cuidar da mulher do dono. E ninguém realmente conhece os donos da ilha, né? Você sabe quem é uma ilha conhecida, mas realmente, tipo, eles receberam umas cartas, né, para serem convidados. E sempre era tipo, lembra de mim quando a gente viajou há 10 anos atrás? Daí a pessoa fala, eu lembro, porque você foi Claro. específico, tá ligado? Do que você falou. Então a pessoa fala, eu lembro. Então ela acabou indo. 10 pessoas foram convidadas pra ir nessa ilha. Certo. Só que o que é estranho é porque ninguém. Todo mundo tá achando meio estranho. Enquanto eles estavam indo, sabe? Vendo as outras pessoas, falando, ai, nossa, tipo, a gente nem é parecido, sabe? Que estranho. Mas enfim, relevaram e foram pra ilha. E tava lembrando que a ilha é bem longe da costa, então não dá pra ir nadando pra lá. Quer dizer, até Então, dá, e mas quando enfim. tem tempestade, assim, zero chance de mesmo ir com lancha até a costa. Exato. É bem inacessível, assim. Precisa ser uma coisa bem Bem específica. isolado. Exato. Perfeito pra acontecer incrível. Daí, então foram essas 10 pessoas, já entraram lá, tinham 2 mordomos. Tinham 8 pessoas indo, na verdade, tinham 2 mordomos esperando, que é a mulher e o senhor e a senhora Rogers. E no total são 10 pessoas. Então eles chegam lá, arrumam a casa e tal, se vão para os aposentos e falam, tem jantar. Beleza, eles foram pro jantar, comeram, né, lá no jantar, beleza. E depois eles foram pra um outro cômodo, né, uma salinha pra conversar, tomar café. E lá também tinha umas bebidas alcoólicas pra eles tomarem. Só que, em meio a toda essa conversa, quando o mordomo tava levando café pra eles tomarem, o mordomo também colocou no É Gramofone. gramofone. gramofone isso. Inclusive, correção, a gente falou gramafone, mas tá errado da Ah, última é. vez. É É verdade. gramofone. Vai, É, continua. Daí o cara, o senhor Roger, ele colocou um disco, né, no gramofone pra tocar, porque foi um pedido que eles tinham feito, o dono da casa, o senhor Owen, no caso, né, pediu pra ele fazer quando servisse o café. Só que quando eles colocaram esse vinil pra tocar, começou uma voz muito estranha a falar sobre, você, tipo, chamou tipo, as pessoas e acusaram elas de vários crimes. E Datas, realmente, coisas super específicas. exato, uhum. tipo, coisas que uma pessoa no máximo sabia daquilo, sabe? Enfim, muito estranho. E nesse meio tempo, a mulher do Sr. Roger, né, que tava lá na hora, desmaiou porque ela tomou um susto, porque o senhor e a senhora do Roger também foram acusados de alguns crimes. Ela ficou tão assustada. Ela já era meio assustada. E ela Ah, desmaiou. Daí todo mundo Uhum. ficou, tipo, meio que, meu Deus, o que tá acontecendo? E basicamente acabou o capítulo deles discutindo, né? O juiz Wargrave discutindo, tomando as rédeas da situação, né? Discutindo sobre as cartas que as pessoas tinham recebido, de quem elas tinham recebido, né? Quem chamou elas. Descobriram que. Descobriram não, né? Mas os donos da casa, o senhor Owen e a senhora Owen, eles assinavam um IN Owen. Daí, se você traduzir para o inglês, né? Porque em português não faz muito sentido. É basicamente unknown, que é basicamente desconhecido. Então, eles acaba o estavam nessa capítulo com ilha. eles tendo essa realização. Aliás, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que na hora que eles foram pros quartos, eles viram que O tinham. Emi.
Tinha um poema, no caso, que, enfim, a gente leu no último episódio e falava de soldadinhos. Então começavam 10 soldadinhos, estavam em X lugar, daí um morreu, sobraram 9. Daí sobraram 8. Sempre tinha a morte de um e acaba com e não sobrou nenhum. E não sobrou nenhum, que Que é o o nome título do livro. Inclusive, aproveitando esse gancho, para trazer à tona uma discussão que a gente pensou em trazer rapidinho, que a gente não sabia disso. E quando a gente foi pesquisar mais sobre a obra, assim que acabou o último episódio, a gente acabou descobrindo que o título original não é esse da obra. Em português, o título anterior seria Os 10 Negrinhos. Em inglês, seria Ten Little N-Words. Esse foi, tipo, o título original de publicação na Inglaterra. E daí, tipo, levanta questões, a gente começou a pesquisar, porque a gente falou, tipo, nossa, tipo, pesado, sabe? Um título assim. Então, aí a gente pesquisou um pouco sobre isso e para entender, primeiro que o poema, né, dos 10 soldadinhos, que tá atualmente, né, que era um poema bem comum da época e também o nome era Os 10 Negrinhos, era um poema, tipo, racista, assim, que circulava, porque na época era, né, comum, assim, popular. E aí, pesquisando, a gente viu que mudaram isso depois. Primeiro que nos Estados Unidos foi antes, né, porque lá já era bem mais Tipo, a palavra já tinha uma conotação muito negativa, né? A N-word. Então, histórico de escravatura, né? Escravidão lá. Então acho que seja por isso que lá eles Então, tiveram. desde a percepção primeira antes. edição dos Estados Unidos, já tinha sido publicado como And Then There Were None, que seria a tradução de E Não Sobrou Nenhum. Então, aqui para o Brasil acabou vindo, né, edições com nomes diferentes, umas caso dos 10 Negrinhos, e o outro E Não Sobrou Nenhum. Mas daí, ao tempo, já que já tinha uma alternativa menos, tipo, carregada a um título, eles optaram por mudar em todas as edições. Eu não sei se existe alguma edição que ainda tem esse nome antigo. A da Ju tem embaixo. Então, o que fizeram foi que, tipo, por algum motivo, teve muita gente, tipo, fã da Agatha Christie que achou horrível mudar o título. Mas eu acho que, tipo, não muda nada, assim, tipo, não muda a história. E aí, por isso que na América Latina, eu acho, deixaram isso, tipo, o meu tá aqui, tá escrito E Não Sobrou Nenhum, e aí embaixo, tipo, anteriormente publicado como O Caso dos 10 Negrinhos. Então, tipo, eu não sei se foi por isso que eles estavam com medo que as pessoas fossem reclamar, mas aí publicaram assim, pelo menos aqui, né, na América Latina. Porque a gente estava vendo, porque a gente estava em dúvida se a única coisa que mudava era realmente o nome da obra e o poema, ou se a obra inteira, tipo, os personagens, na verdade, tipo, sabe, era alguma relação com o poema em si. Só que eu acho que, pelo que a gente pesquisou, a gente não achou nenhum indício disso. Parece que é só, tipo, ela usou esse poema que era conhecido na época, para fazer meio, tipo, a história do livro baseada nisso. E não necessariamente fazer, tipo, uma obra inspirada no poema, mas só usar o poema como ferramenta de, tipo, coisa meio premonitória e tudo mais. Então, eu acho que essas edições não alteram a obra em si. Eles só mudam, tipo, alteram negrinhos por soldadinhos e tipo, o contexto não, mas o significado da obra não muda por causa disso. É engraçado pensar que essa obra não, desculpa, esse poema, ele é lullaby, né, que chama, pra contar pra criança, assim, pra é meio criança. macabro, assim, pra você contar pras crianças, então... É verdade. A Agatha Christie, ela Sim. só pegou essa inspiração que ela teve vendo esse poema, principalmente, que já existia, né, e usou esse nome. Aliás, eu não sei de quando é o poema, mas aparentemente é mais velho, né, do que o próprio livro. O livro é de 1900 e bolinha, 1920 e pouco, 1930 e pouco. Então a gente tem que lembrar que era outra sociedade, né? Sim. Outra Mas cultura. mesmo assim, exatamente. Mesmo nessa cultura, quando eles passaram para os Estados Unidos, tipo, é louco pensar que essa palavra já tinha uma conotação negativa nos Estados Unidos nessa época. Tanto que eles nem publicaram com o nome original, entre aspas. Uma coisinha curiosa, melhor dizendo, em relação a essa mudança de nome, né? É que nos Estados Unidos, pelo menos essa palavra, a N-word, ela é muito mais forte que aqui no Brasil. Eu acho que a conotação é muito mais pesada. Não que negro não seja tão pesado, porque tem algumas pessoas que se sentem ofendidas com essa sim, mas eu palavra. acho que relaciona mais Sim, ao mas- uso da palavra do que da palavra em si.
Não, sim, a conotação, tipo, realmente o que significa. Parece um negócio meio que de inimigo, né? Não sei qual é o significado exato. Mas o que eu queria falar é que lá nos Estados Unidos eu acho que é muito mais pesado falar alguma coisa, isso. Sim, tanto que, Alguma. tipo, eles Falei isso nem pra se uma pessoa. referem à palavra. Tipo, as pessoas usam É. N-word pra se referir à palavra. É, De exato. tão, tipo, carregada que ela é. Uhum. Então, basicamente, esse foi só um contexto pra vocês entenderem, que a gente esqueceu de mencionar no primeiro capítulo, a gente achou interessante mencionar agora, Sim. porque muitas pessoas realmente conhecem como o caso dos 10 negrinhos. Pessoas que nem sabiam que era o mesmo livro. Exato. Então Sim. é isso. Eu acho que a gente já pode passar agora pros capítulos. Então vamos lá. Então a gente sai desse momento onde eles percebem que é unknown. E daí já começa o próximo capítulo com todo mundo meio instigado. Tipo, então alguém juntou, tipo, todas essas. Não, eles já ficam meio, tipo, primeiro eles começam a acusar, meio, tipo, tudo isso é uma mentira. Até que algumas pessoas começam a confessar. Falam, eu realmente, tipo, sou ligado a essa pessoa por causa disso. Então, por exemplo, o primeiro foi o juiz Wargrave. Chega e fala, e a pessoa que acusaram ele de matar foi, na verdade, simplesmente um réu que ele acabou condenando a uma sentença de morte, mas que, tipo, o caso, as provas eram Manipulado. totalmente contra ele, segundo o juiz. Só que daí Uhum. entra na brincadeira, né? Porque o Armstrong estava presente. Eu não sei se ele era júri. Testemunha, eu acho. Não, ele era de Testemunha. júri. Eu não sei, alguma coisa do tipo. Ele tava envolvido. Vou lembrar, Só que ele assim, que saiu começa na... a confrontar o juiz O que Wargrave, foi, Ju? falando Desculpa. mentiroso. Só que, tipo, isso não era que o Armstrong, tipo, só não lembrava do caso porque, tipo, saiu na mídia, alguma coisa assim? Ou ele foi parte do júri mesmo? Eu acho que Eu ele não fez lembro. parte do júri ou da testemunha, porque eu lembro que quando eles se encontraram, o Wargrave chegou, ele lembrou, né? Ele falou, ele era uma boa testemunha, não sei bem, ele É, era Sim, agora júri, eu não lembrei. lembro. É ele verdade. até chega e, tipo, contesta ele, e daí eu peguei uma citação aqui, que o próprio Armstrong fala pra si mesmo, falando, Armstrong disse para si mesmo, esse sujeito está mentindo, eu sei que ele está mentindo. Ele tinha conversado com umas pessoas que, eu acho que ele tinha conversado com o advogado de defesa, e o advogado de defesa estava muito tranquilo, tipo, porque tinha praticamente certeza de que ele ia ser absolvido, mas não foi. E daí entra aquela coisa da gente falar do juiz Wargrave ser, tipo, parcial. Isso porque o juiz, além de trocar, pensando o que todo mundo tava pensando em relação a que ele ia ser absolvido, Surpreender todo ele mundo. mudou pra acusado, né? Ele manipulou o júri pra ser acusado. Ainda por cima, ele colocou a pena máxima, que é a pena de morte. Então foi Exato. totalmente contra a mídia, contra as expectativas de todo mundo, entendeu? É. Então, Então, tipo, você já saca que realmente isso pode ser considerado uma morte, tipo, porque ele ele foi o acusou direto sem responsável, provas, só porque ele achava que. que ele tinha interesses. Então, sobre essa coisa também, lembra que eu citei aquela parte do Armstrong disse para si mesmo, e daí tem até um travessão? Então, já Uhum. acabou essa história do discurso direto livre que eu tinha trazido no primeiro. E eu acho que como tem muitos personagens, cara, é muito confuso ela, tipo, não separar o pensamento da narração. Então acho que Sim. ela acabou, Sim. esse recurso já não é mais útil, assim. Então ela começou a colocar travessão, tal pessoa pensou, travessão, o que ela pensou. Você É só percebe que uma... quando eles estão sozinhos, isso ainda acontece. Do Sim, sim, discurso direto é. livre. Eu Uhum. percebi Eu isso acho no que final do sexto, quando eles estavam é, sozinhos no é verdade. final do quinto. Não lembro. Que eles estavam sozinhos nos quartos. Enfim. E tá certo, Mas. né? Porque senão fica confuso. Ela Uhum, só usa quando é necessário, quando não vai confundir completamente você. sim. Que é legal. Sim. Bom, então, continuando, cada um tinha meio que. Algumas pessoas tinham confessado que elas realmente tinham feito o crime. Algumas pessoas falaram, o Lawrence, esqueci qual é o nome dele. O Lem, é o Coelho o nome dele. É, ele falou que ele não tinha remorso nenhum de ter matado a pessoa. Quer dizer, ele matou várias pessoas, né? Matou uma tribo, se não me Lombard. engano. O Lombard, isso. Sim. Ele ficou sem remorso nenhum. Eu achei muito estranho isso, sabe? Eu acho que É, o Anthony Marston também. Acho que esse é o nome dele. sim, sim. Ele É o também Anthony ficou sem Marston. remorso. Ele ficou Que sem remorso atropelou nenhum. o casal de crianças. Crianças, exato, ele ficou sem remorso nenhum. Eu achei muito estranho isso, sabe? Porque só algumas pessoas ficaram com remorso e tem Sim, outras sim. pessoas, Sim. como por exemplo a Emily, a Emily não é o nome dela, eu não É, tô lembrando de ninguém. Ela também, ela não falou o que ela fez, então ainda é um mistério. Ela É, disse que não tinha nada pra mas assim, falar ainda. muito forte. Tipo, o Anthony Marston fala: foi um azar danado ter atropelado aquelas pessoas.
E Ah. minha carteira de habilitação ficou suspensa durante 1 ano. Um incômodo abominável. Tipo, azar pra É, quem, tipo, né? Pra criança E que morreu e pra e o sua outro carteira foi que ficou pior suspensa. ainda. O Lombardi foi pior ainda. Ele falou: mas a autopreservação é a primeira obrigação de um homem. E como os senhores sabem, os nativos não se importam de morrer. Eles não encaram essa questão do mesmo jeito que os europeus. Sim. tipo, Exato. Tipo, a minha Então, assim, você vida vê a vale mais que a moral dos sua só caras. porque você aceita a morte melhor. Não, Não faz sentido, total. né? é. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês em relação a toda a história. Que é, vocês acham que o culpado tá entre os 10? As 10 pessoas que estão lá? Ah, eu Então, fiz, Era uma eu coisa fiz que eu uma tava reflexão pensando. sobre isso no final, só que, tipo, tem a ver com umas coisas que acontecem depois. Ah, é, tá. vamos continuar Vou falando um falar pouco A depois. gente sobre. pode voltar depois, eu menciono de novo isso. Mas é Que só ainda uma coisa que eu fiquei pensando. faltaram mencionar Uhum. algumas coisas. Uma coisa que eu achei muito confusa foi essa questão da Emily? Não, da Vera. A Vera é aquela que, segundo a história, né, pra quem não leu, mas deveria, ela, basicamente, ela era governante de uma criança e ela deixou, a criança sempre queria ir em tal lugar, tipo, nadar até umas rochas. Ela sempre falava, não, não pode ir, não pode ir, não pode ir. Até que um dia ela se distraiu, segundo o que ela falou, e a criança foi lá e morreu afogada. E ela não Uhum. chegou lá a tempo. Mas eu É. notei muito estranha na descrição dela. Ela falou assim, abre aspas, a cabeça de Cyril balançando para cima e para baixo, erguendo-se e afundando, novamente em direção ao rochedo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ela própria nadando atrás dele com braçadas suaves e experientes, abrindo caminho na água, mas sabendo de antemão, com toda certeza de que não chegaria a tempo. O que me deixou muito confuso foi esse Isso. braçadas suaves, que Sim. uma pessoa que tá desesperada para salvar a vida de alguém não estaria dando braçadas suaves, ela estaria tipo, Nossa, é totalmente verdade. Eu não doida. peguei esse detalhe aí. Exatamente. Eu também não. Eu acho que eu E, pulei essa parte também. e tem, É, e tem dois sentidos pra isso, de ela sabia de antemão que não chegaria a tempo. Um é de uma pessoa que, tipo, muito autoconsciente, falando, não vai dar tempo, mas uma que pessoa que ela não faz. realmente acha. Ou uma pessoa que planejou tudo pra que não desse tempo, entendeu? Uhum. Sim, é Então eu fiquei, verdade. tipo. É, E sabendo do histórico de todos os outros personagens, me leva a crer que Sim. foi é, algo. eu acho também, eu acho que é legal, já mencionando também, pra não ficar muito longo esse episódio, Aham. coisas que, por exemplo, sobre isso, depois, no episódio quando ela foi pro quarto dela, ela conta que ela tinha um relacionamento com o irmão desse menino, e que o O irmão, irmão. ele ia ser o herdeiro de toda a fortuna, sei lá, da família, só que como o irmão mais novo nasceu, era do filho mais novo, e ela tava namorando, barra, querendo ficar, casar, sei O lá, com Hugo. o irmão mais velho, o Hugo, exato. Então, É dá isso que pra eu não tinha pego. entender. Então, mas dá pra É. entender porque ela deixou o moleque morrer, entendeu? E daí a herança vai pra ele. Sim, mas ela era a Sim. única pessoa que que aparentava remorso. Aparentava remorso na morte da pessoa. Depois a gente vai ver que, por Sim. exemplo, no caso do Armstrong. Não, no Armstrong. O médico. Ele deixou morrer. Deixou morrer, né? Tá. Ele Ele também tem levou. um pouco de remorso. Ele? É, Ele, porque. ele tava bêbado. É, Não, sim, mas ele podia ter parado e chamado alguém, entendeu? Claro. Não, então, mas eu senti que sim. no que ele falou, ele falava meio. Se eu apenas não estivesse bêbado. Então isso Eu deu também uma senti ideia assim de um pouco. remorso. Não? É. Entendi. Eu não sei. Não, faz sentido, mas eu não senti ele totalmente de remorso. É... Mas uma coisa sobre ele que eu achei interessante, não interessante, mas tipo, um caso diferente dos outros, porque todos têm a morte. Não, nem todos. Que pra mim, na minha cabeça, era assim: todos ganharam algo com a morte dessas pessoas, certo? Que elas Sim. mataram. Mas, por exemplo, o cara que atropelou o Anthony não ganhou nada. Ele Não. só atropelou Sim. por descuido e o médico também, ele não ganhou nada. Mas, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, o general mandou o amante da mulher dele pra guerra pra morrer, porque ele não queria mais, tipo, sabe? Ele recebeu uma carta trocada aí que ela ia mandar pro amante, mandou pra ele, e ele matou o cara, tipo, Sem Sim. sabe? remorso Todo nenhum. mundo ganhou alguma coisa. Mas tem Sim. alguns personagens que eu vejo como menos suspeitos, porque eles não foi acidental, mas tipo, foi culpa deles, mas não foi por pura não ganância, mas por uma motivação clara de matar a pessoa.
Sim, Uhum. não foi premeditado, basicamente. Sim. Ah, eu fiz uma anotação sobre isso, que eu fiquei pensando que os únicos, tipo, o Armstrong e o General MacArthur foram os únicos que, tipo, falaram uma coisa para as pessoas e depois a gente viu o pensamento deles falando a verdade do que realmente tinha acontecido. Então o Armstrong falou até, tipo, A eu não Vera conheço essa também. pessoa. Ah, é verdade. É verdade. Tá, então esses três. Aí eu fiquei pensando, tipo, então a gente não pode confiar em nenhum, porque teve uns que a gente nem ouviu o lado, tipo, íntimo, sabe? E aí eu fiquei pensando E a nisso, gente tipo, nossa, assume que eles são sinceros. só que eles podem não ser que nem os outros, entendeu? Aí eu fiquei. Sim, Isso é uma coisa a se aliás, considerar. uma coisa importante de mencionar isso é que acho que tem, sei lá, 2 pessoas que eu consigo lembrar agora que a gente não ouviu nada sobre elas. Só o que as pessoas falam delas. É. Por exemplo, a Emily, não sei É, nada sobre ela, só A que ela é Emily uma é velha toda rica. conservadora, Velha certinha, rica, filha de entendeu? militar. É, Aham. exatamente. Nunca falamos com ela, tipo, nunca ouvimos o pensamento dela, digamos, só sabemos descrições avulsas dela. Aham. E também o Sr. Roger lá, que tinha mulher. A mulher também, mas, enfim, Mas os esse três, no foi caso. bem claro pra mim, do Mister e da Mrs. Que eles deixaram a velha morrer, a velha que eles cuidavam, pra ganhar o dinheiro delas. Ah, não, sim. O que eu tô falando é, durante todo o livro, a gente nunca teve uma descrição deles própria, entendeu? Deles próprios ah, Entendi, pensando. sim. Eu entendi. sinto que falta isso. Por isso que eu sinto que falta informação deles, Aham. entendeu? É seletivo a narradora, a escritora, no caso, a Agatha Tipo, tem Christie. os personagens Ela principais que escolhe ainda não uns personagens que são os que, sempre tipo, a gente aparecem. vê um pouco dentro deles e fora, e uns que a gente só observa pelos outros, né? Uhum. É verdade. Ah, e uma outra coisa que eu queria comentar é que no último episódio eu falei pra vocês que às vezes a Agatha Christie não fala coisas pra gente, né? Então, Deixa eu te isso, falar. eu fiquei com O que isso na cabeça quando eu tava lendo. Eu Então, o também. que eu queria mencionar é que se algum dos 10 personagens forem alguém for ocupado desses 10 personagens, é que vai acontecer isso, ela não vai falar pra gente, entendeu? Tipo, É, entendeu? Falta informação, que nem eu sim. tinha falado antes. Então, só uma coisa pra gente pensar e ficar Uhum. paranoico, mas. Então, mas daí, nesse momento que tá todo mundo contando, as pessoas já começam a ficar super assustadas, porque tem informações, por exemplo, o general é a única pessoa que sabia que o general tinha mandado o amante lá da mulher dele, que era do exército também, pra guerra, era um cara só. A única pessoa, a única Quem pessoa é? que sabia que o cara tava bêbado na sala de operação era a enfermeira, que era tipo. Então, assim, são informações super difíceis de serem adquiridas, Sim. e tem um trecho do livro que os caras, tipo, já sacaram, ó. Eu acho que foi o juiz que falou. Quem quer que tenha nos atraído para cá conhece ou se deu o trabalho de averiguar minuciosamente bastante coisa a respeito de todos nós. Então, assim, medo. Tipo, Sim. Porque eu fico pensando também, será que são mais pessoas como que são assim? culpadas? Será que tem. Tipo, é um assassino, são vários assassinos, entendeu? Como assim? Porque, um exemplo, finge que, por exemplo, em vez de senhor e senhora Owen, na verdade foram essas pessoas que sabiam, sabe, da situação. Não sei se é Ah, possível, mas, por exemplo, a enfermeira ou esse Ah, cara, tipo, todo mundo chamou eles, tipo, conhecia alguém que entendi. matou, assim. Não sei se faz sentido, Entendi. eu acho que não, mas Faz eu acho que sentido. eu achei que faz. Eu acho bem, tipo, seria um bom plot twist. Não plot twist, eu e a mas. Agatha Christie estamos aqui, ó, conectados. Ó, Luísa, Luísa Christie. Agatha Christie. Faz sentido, mas eu acho que faria mais sentido as pessoas que foram prejudicadas. Tipo, as Hum, pessoas que o cara deixou pra morrer sobreviveram. Sabe? É que não faz sentido, né? O cara morreu, o É, cara da sentença de morte. Mas pode ser a mulher do assim, cara que morreu. Pode ser. entendi. Faz sentido. familiares, amigos, Mas é conhecidos. que eu não sei, mais pra frente a gente vai ver Mas, o que aconteceu, mas tudo parece muito sobrenatural pra mim. Tipo, eu sei Uhum. que, por ser uma coisa de uhum, romance policial, vai ter um culpado, vai ter alguma coisa que orquestrou tudo isso. Mas uhum. pra mim, se eu não, tipo, tivesse esse contexto, pra mim, eu já ia achar que era assim, sobrenatural, porque depois desaparecem algumas coisas da casa. é, Enfim, a gente pode continuar. Então, basicamente, todo mundo ganhou alguma coisa com as mortes, ou depende da pessoa, mas, por exemplo, o Mister Blor, que a gente não comentou, ele foi um policial encarregado de um assalto, não sei o quê, e ele sentenciou uma pessoa também, que morreu anos depois dentro da prisão, e ele ganhou uma promoção. Os Mister e a Mrs. Rogers acabaram não conseguindo salvar a,
a idosa lá que teve um piripaque, sei lá, e eles acabaram ganhando o dinheiro Sim. dela. Aham. É tipo uma Daí herança. o Tipo, Lombard sobreviveu e deixou todo mundo na mata pra morrer. Então todo mundo ganhou alguma coisa. Algumas pessoas falaram isso, externalizaram, e os outros ficavam tipo, ok, a sua moral é duvidosa. E outros, tipo, a gente só descobriu isso porque eles pensaram pra si e a narradora dividiu com a gente. Uhum. ah, posso falar um negocinho que eu anotei aqui? Tipo, eu tava tentando pensar que nem um assassino pensaria, entendeu? É um pouco estranho falar isso. Mas, tipo, eu anotei assim. Eu percebi que nenhum tinha remorso, né, do que falava. Enfim, mesmo a Vera lá, que eu pensava que tinha remorso, que ela tava toda chateada, não, aparentemente. Então eu anotei assim. Quem o chamou pra casa provavelmente pensou: se vocês não têm remorso por terem matado, por que eu deveria ter de matar vocês? Se aparecer isso no livro é porque eu não recebi spoiler e porque realmente eu sou a defendente da Agatha Christie, tá? Mas se não Não, aparecer, não. Muito bom. Nossa, achei muito bom. então deveria Tá. colocar isso na sinopse também, né? Nossa. Ó, eu Enfim, vou ler o que continuando. acontece em seguida. O Anthony tá lá, falou que atropelou as crianças. Todo mundo tá conversando sobre, meu Deus, vamos sair da ilha o mais rápido possível, que medo, o que tá acontecendo? Quem juntou a gente aqui, será que tem alguma intenção? Daí ele fala, ai amigos, a vida dentro da lei é muito estreita e limitada. Sou totalmente a favor do crime, um brinde à vida criminosa. Pegou seu copo, bebeu tudo de um só trago, bebeu rápido demais, talvez. Engasgou-se seriamente. Seu rosto contorceu-se, ficou roxo. Ofegante, ele tentou desesperadamente respirar. Depois deslizou pela cadeira, deixando cair o copo das mãos. Morreu. Temos aí a nossa primeira morte. Sobraram 9. E E sobraram 9. essa morte Sobraram 9. é igualzinha do poema, do primeiro soldadinho. Uhum. Alguém tem o poema aí? O primeiro se engasgou. Então todo mundo fica tipo, o que aconteceu? Ele morreu, o médico falou que era impossível ele ter morrido de subitamente. Tipo, se engasgou com a bebida, tipo, Cadê e o morre, poema? assim. Tá escrito assim: 10 soldadinhos saem pra jantar, a fome os move. Um deles se engasgou, então sobraram 9. Então, Não foi tanto que exatamente alguns fome, mas percebem, foi, né? né? Bebê. Acho que alguém É, percebe isso. Ela lê o poema de novo e fala, é igual o que Não aconteceu. sei, eu só sei acho que que eles a são muito Vera. burros. Porque eu chego, tipo, ele morreu bebida, daí eles leram o poema e relacionaram com a bebida. Só que ninguém fica, tipo, meu Deus, o poema. Tipo, ninguém fica muito preocupado com isso, sabe? Todo mundo tá É. tipo, ele morreu. Ele morreu, tipo, porque engasgou, que triste, né? Não, então, daí todo mundo começa a ficar, meu Deus, como é que ele morreu? Será que envenenaram ele? Só que daí eles vão ver, e daí acho que o médico vai lá e coloca o dedinho da bebida e faz tipo. E daí ele descobre que era tinha um veneno na bebida, que era cianureto Cianureto. Cianureto. de De potássio. potássio. De Ah, eu não anotei, é potássio. cianureto. E daí todo mundo fala, nossa, mas ele se suicidou porque eles foram ver nos copos de. Era gin com soda que ele tava tomando. E Memória eles boa, foram, Francisco. tipo, e não tinha. É. Porque, É, né? Quando se lê perto do deadline, entendi. você tem as coisas mais frescas. É tudo uma estratégia, sabe? Entendi. É, é, e daí eles vão ver na garrafa de gin, na garrafa de soda, não tem nada, tipo, aparentemente É. venenoso ali. Então, ele é a única pessoa que podia ter colocado aquilo no copo. Só tinha no copo Então, eles dele. ficam achando que eles tinham se suicidado. Só que todo mundo acha estranho, porque ele não é muito de. Não tem uma vibe de que ele tava celebrando a vida criminosa, porque ele ia se suicidar naquele momento. Ele é bonito, ele é um deus grego, entendeu? Porque ele ia se matar, ele é jovem, tipo, ele é rico. Não tem motivo. Não faz sentido. O argumento das pessoas pra falar que ele tinha se suicidado era de que ele tinha se servido. Então, logo, ele é a única pessoa que poderia ter colocado alguma coisa. Mas, quem deu o copo pra ele? Podia estar no copo o veneno, não na bebida já. É verdade. Exatamente. Na verdade, não. Não, não, não. Sabe por quê? Argumentos, Francisco. Porque o médico falou que esse cianureto de potássio ele reage muito rápido. Então teria que ser colocado agora, entendeu? Ele não ia beber várias vezes e depois morrer. Na hora que ele bebesse, ele já ia morrer. Não, sim, então, se ele foi quem se serviu, então quer dizer que não tinha nada no copo dele antes. Não, justamente. Ele se matou. Não, não. Se ele não tinha nada de bebida, então pode ser a primeira vez Não, que ele ele já tinha tava enchido o copo. bebendo. Ah. Ele já tava bebendo. Ele foi se servir de novo. Estranho. Mas, gente, Ah, sabe tá. aquelas coisas de bar que a pessoa põe droga na bebida sem ninguém ver? Pode ser isso. Não, pode ser isso, mas ele tava falando, entendeu? Ele que tava falando, todo mundo tá olhando pra ele e ele morreu. Como? Não, mas ele foi até o negócio colocar mais bebida no copo. Ele Antes dele ter voltou. colocado, alguém podia ter slipped something. Ah, entendi. Mas eu acho Uhum. que
Eu já achei que era super sobrenatural nessa parte, só que daí eu tava Posso tipo, falar minha teoria? O médico tá envolvido nessas mortes. Porque ele que chegou lá e falou: não, esse negócio reage super rápido. Tipo, às vezes não sinceramente, entendeu? Às vezes pode ter demorado pra dissolver, só que ele é o único que sabe. E outra coisa. não. Hum. Mas Fala, eu fala. entendi que reage super rápido reage no corpo e não reage na bebida. Reage. Bom, reage super rápido na bebida. Tipo, você No tomou corpo, na sim. hora e morreu. Não, tipo, o Isso. efeito no corpo é super rápido, não. Não, eu entendi. É só, tipo, geralmente quando você coloca uma coisa na bebida, automaticamente, entendeu? Tipo, já tá mesclado Ué, na bebida. É. Então já é rápido. Sim. Tá rápido Uhum. nos dois. É, Foi o que eu falei. Não, mas eu não entendi como isso leva a você achar que ele tá mentindo. Ai, sei lá, ele não me bate bem. Mentira. É... Não, Não, tanto que depois ele tem aquele. Ele acorda com um pesadelo. então, ele é meio Ele estranho, fica. entendeu? E ele é o Ele é- único que pode falar Eu achei da super estranho o mulher. pesadelo dele. Ele fala, tipo, ele tava na mesa de operação e de repente ele vê a Emily na mesa de operação. Ele Uhum. fala, meu objetivo era matar a Emily. verdade. E daí depois ele vê o outro, o general. Então eu não sei se isso tem a ver. Acho que tem a ver. Não gosto dele. Eu Sim. acho que tem a ver. Mas ele falava que ele não conseguia ver a cara da pessoa da mesa de operação. Tava coberta, né? Tava coberta e ele precisava saber porque ele precisava Nossa. matar a pessoa certa. Eu fiquei tipo, Tá envolvido. Marque minhas palavras. talvez. Eu tive Vai lá. outra teoria, mas só que, tipo, agora eu percebi que não faz sentido nenhum a minha teoria. Fale É, sua teoria. Já. É assim que é e, legal. tipo, eu pensei, vai que tem alguém escondido na casa. Tipo, se ela tem um porão ou uma entrada secreta, tipo, porque é uma ilha deserta, então podia ter alguém lá e ninguém ia perceber. Não sei. Eu pensei nisso, aí eu pensei, tipo, porque acontecem umas coisas muito sobrenaturais mesmo, entende? Então eu pensei, É, tipo, será que eu tem alguém tive. lá? Eu peguei uma citação, Ju, justamente pra contrariar isso daí. Ai, meu Deus. Eu falei que eu anotei várias citações. É. Ó, daí quando eles subiram pro quarto, uma hora todo mundo se convenceu a ir dormir, todo mundo tava meio tipo, medo. Então, nesse momento, ninguém lê o poema, entendeu? Porque no poema fala, a próxima pessoa que vai morrer vai dormir, entendeu? Todo mundo fica na sala conversando a noite inteira, até chegar o barco, entendeu? Mas ninguém bateu Eles os falaram, martelos aqui gente, pra vamos embora no pensar. dia seguinte, quando o cara chegar pra trazer o pão e as comidas no barco. Daí eles vão subir a escada. Ó, os outros subiram a escada numa vagarosa e relutante procissão. Se estivessem numa casa antiga, com madeiramento rangendo, sombras escuras, paredes revestidas de pesados lambris, talvez se pudesse dizer que o ambiente era lúgubre. Mas a casa era a essência da modernidade. Não havia recantos sombrios, nem painéis corrediços. O espaço era inundado de luz elétrica. Tudo era novo, limpo e brilhante. Não havia nada escondido naquela casa, nada oculto. Não havia nada ali que lembrasse remotamente uma atmosfera sinistra. De certa maneira, isso era o mais assustador. Chocada. Eu acho que não tinha isso Culpada, na minha meu versão. Não? Eu juro, eu acho que não tinha essa versão, porque senão eu teria percebido. Ou eu não li direito. Eu passei muito rápido nessa parte. Você é Isso é uma uma versão leitora diferente. ágil. Aí eu tava tipo, Coragem. nossa, eu li, com Não, certeza. eu tô Não, mas isso muito. não refuta totalmente a Ju. Porque ela falou Não, que pode ter alguma coisa na ilha. Ah, a É, casa é assim. Oh, é verdade. É, exatamente. A ilha pode ser, entendeu? Um monte de matagal, pode ter uma casinha lá, sim. sei lá. Mas Pode ter ainda umas assim, eu acho que pedras. é difícil. Eu só pensei porque. Talvez, Porque mas eu acho difícil. para mim seria muito. Porque assim, se você for parar pra pensar, a sala que tinha o gramafone tava meio escondida. É verdade. Não. Ou era só uma porta fechada? Não, a sala, pelo que eu entendi, tava na sala de jantar. Tanto que a Não, mulher. era outra sala. Não, porque eles acharam que a voz veio do além, porque, tipo, não É, tinha nada. Ah, então era outra sala que colocaram o gramofone e todo mundo achou. Tá, verdade. É. Faz sentido. assustador. É. Eu fiquei Que eu ia surpreso fa- que a casa não era sombria, porque na minha cabeça ela era meio sombria, até ela falar isso. É. É, Posso falar uma verdade. coisa que é pra mim, eu também pensar uma casa antiga, enfim. O que eu ia falar é que imagina se o Anthony Marston lá é o assassino. Só que, tipo, como ele morreu primeiro, tipo, ninguém vai desconfiar dele. Só que daí, tipo, ele já me premeditou todas as mortes, entendeu? Eu olhando, não, assassino. Oi? Como assim? Não, Como ele é que ele vai matar assassino. as outras pessoas se ele tá morto? Ai, não sei, você pensa demais, entendeu? Só pensando nessa parte. Olha lá, eu queria essa teoria agora, entendeu? Você é muito exigente, meu Deus do céu. Por que eu preciso usar argumentos lógicos pra defender isso? Não Ah, entendi. então, alguém imediatamente percebe que sumiu uma porcelana dos soldadinhos. O Que, Sr. Rogers. inclusive, Então, no livro original isso são aí também que é estranho. bonequinhos negrinhos, segundo
a nossa pesquisa, só que pra falar. Mas são soldadinhos nessa versão, então vamos falar de soldadinhos. Não, então, é isso que também, tipo, eu sei que a gente já passou do assunto, mas é isso que eu acho que é, tipo, muito estranho, entendeu? Tipo, quem é que tá tirando esses soldadinhos, entendeu? Pois é! Eu acho que, tipo, qualquer pessoa pode ir lá passar a mão no negócio e pegar, entendeu? É verdade. Enfiar no Mas por bolso. que, que alguém teria alguma. Entendeu? É que, Francisco, pensa assim, a pessoa já é psicopata bastante pra ter chamado as pessoas pra lá, entendeu? Tirar os soldadinhos no negócio, ela já colocou o poema, entendeu? Ela já deu todas as dicas necessárias para as pessoas acharem Quem é? estranho. Então, esse é o Eu fiquei problema, até né, com gente? calafrio agora. É o ponto do Então, livro. Não, mas, tipo, é então um você dos... tira os negócios para as pessoas ficarem loucas, entendeu? Para as pessoas entrarem em pneu, porque você não pode sair da ilha, É. vocês vão morrer, e o cara lá do Frederico, sei lá das contas, não chega na ilha, entendeu? Ele não tá acelerando o Ah, tá, processo. o cara da lancha. Exatamente. É. Ah, tá. Então, assim, Tá. você fica meio doido, tá ligado? Se você for, tipo, tirando os bonequinhos, aí você vai ficar maluco ainda. Uhum. Tá, Enfim, então vamos prosseguir um pouco. Ah, então daí todo mundo vai pros quartos, todo mundo fica assim, caralho, o que acabou de acontecer? A gente. Acho que é só aí que a gente vê algumas verdades enfim, tipo, pela, da pela Vera visão. lá, teve do Do médico general. também, do general, enfim, essas coisas. Mas não mostrou todo mundo, entendeu? Mostrando só algumas pessoas, os personagens principais. E Aliás, daí. minha teoria é que eles vão restar pro final, porque eles são queridinhos, então, Hein? desculpa. Hum, O médico, a Vera, o Wargrave, o Lombardi, Ah, essas coisas. entendi, eles são os favoritinhos da Eles vão Agatha. por... exato. Ou nos próximos capítulos a gente vai ter uma, tipo, entendeu? Eles vão É. ser os que estão sendo observados, a gente vai ver pelos narração dos outros. Pode ser É. também. Uma teoria mais Não legal. sei. É mais legal. É... Ela Mentira. prevê mais coisas. Dá pra ver mais coisas. Eles foram dormir, entendeu? Acordaram de manhã, acordaram tarde meio. E como a mulher tinha desmaiado, né? É só o cara, o senhor Roger lá, que era o mordomo, foi arrumar a mesa. Então demorou um pouquinho, as pessoas desceram antes de elas tomarem café da manhã e elas ficaram vendo, tipo, ficaram embaixo, vendo a ilha, que era bonita, o dia tava bonito. Enfim. Olhando pra costa pra ver se vinha uma lancha. Daí então. O que tava vendo a lancha era o Lombard. Ele tava lá faz um tempinho já. Ele tava olhando a lancha, e daí chega, acho que o Wargrave, sei lá quem chega, e fala, já Isso. chegou a lancha? E ele falou, não chegou, uma Acho que a pena. Emily tá com eles também. Ou a Vera. Alguém mais tá com eles, é verdade. Mas, tipo, o que tava vendo desde o começo era o Lombard. Ele falou, tipo, não chegou, ele já deve ter chegado 2 horas atrás, mas não chegou, e é isso que eu tô vendo desde então. Só que, uma das minhas teorias, eu acho que é um complô entre o doutor e o Lombardi. Porque, assim, o Lombardi podia ter muito bem chegado pro cara que chegasse, tipo, o cara da lancha chegado. Daí ele falava, não precisa não volta mais, que a gente vai ficar aqui um tempo, entendeu? Tipo, daí o cara vai embora e não vai voltar mais, entendeu? Mas, Mas ele era o único que tava vendo. Esse é o ponto. é Ele verdade. podia estar mentindo. Estocando as Nossa, coisas em eu algum não tinha lugar. pensado nisso. Nem eu. É. Nossa, é verdade. A gente Vocês esqueceu de ficam falar o que pegando aconteceu no meio da noite, gente. discussãozinha aí, entendeu? Você tem que pegar A parte gente não falou o que importante. aconteceu no meio da noite. Sim. Não, então, agora vai É. vir a parte importante. Eles estavam conversando lá fora, beleza, tranquilo. Daí o senhor Roger lá chamou o doutor. Acorda, na verdade, o doutor, né? Falou, doutor, vem aqui, por favor, que deu ruim. Ah, inclusive a corda do pesadelo, né? Acorda do pesadelo. Que ele tava tendo um pesadelo na mesa de operação com a cara das Com a pessoas. Emily, enfim. Daí ele chamou o doutor, acorda aí, porque minha mulher não tá acordando. Daí o doutor, que saco. Daí ele colocou o roupão, desceu, foi ver a mulher e falou, realmente morreu, uma pena. Daí ele falou, ela teve um ataque do coração, mas o que causou o ataque do coração, não sabemos. Daí eles falam, o que ela tomou da última vez? Sonífero. Ela tomou alguma coisa da última vez? Daí ele falou, não, a última coisa que ela tomou foi você que deu. Mais uma teoria, entendeu? Mas confirma a minha teoria. O doutor realmente é uma pessoa estranha. Então, ele é bem... E o Lambert também, não gosto dele. Então, aí o Roger fala, que pena, né, morreu. Daí todo mundo volta lá, eles chamam pro café da manhã, eles comem. Daí o médico não falou ainda pras pessoas e falou, gente, então, a mulher morreu do coração. Daí eles falam, oh shit, daí quando eles vão ver os soldadinhos, sobraram o quê? 8 soldadinhos na mesa. E ninguém viu. Todo mundo já tá ficando pneu, entendeu? Enfim. Tá todo mundo surtandinho. Surtandinho. Eu dei um belo resumo.
Tipo, eu lembrei que quando eu acho que é o Dr. Armstrong que, tipo, fala, então a senhora Rogers morreu, o Lombard fica, tipo, surtado do nada, assim, ele fala, não, tá vendo, ela morreu porque ela não conseguiu aguentar que ela matou o cara, tipo, falando que, tipo, acusando muito o senhor e a senhora Rogers de, tipo, realmente ter matado a mulher que eles cuidavam. Falando, Foi tipo, não Lombard? aguentou viver com a culpa. Então, foi Lombard ou foi o Blor? Eu Eu sei que acho eu que não foi o tenho Blor. aqui. Eu acho que foi o Foi o Blor. Blor, né? Foi o Blor. Aliás, era ele também que tava Não, vendo o foi barco. Era ele que tava vendo o barco. Eu confundi também. Era, Era era, o Blor? era o Blor. Era mesmo. Era o Blor que tava vendo o barco. Então, assim, Nossa, não gostei tá, dele. Também não gosto dele. Eu não gosto de ninguém. Chegamos a essa conclusão. Todo mundo é culpado. Todo mundo vai morrer porque é culpado, porque, enfim. Não gosto dele. sim. Tá, Enfim, então foi o Blor, né? foi o Blor. Não, você fala isso que, tipo, Aham. tá, ele pode, tipo, desconfiar e tal, mas eu achei estranho como ele, tipo, ficou muito, assim, Muito atacando. Também notei isso. Ele ficou muito Protegendo o agressivo. doutor. Porque o doutor foi a pessoa que deu o remédio pra outra. Fala que eles estão Exatamente. ali no troca de favores. Uhum. É. Uma pergunta. Tipo, agora uma pergunta geral pra vocês. Vocês acham que o Calma. assassino. Fala. Eu já ia falar uma coisa geral, pode falar, Fran. Não, tá. Eu só ia falar que outras duas citações que eu peguei aqui são quando o general tava pensando. Eu acho que era antes de dormir, eu não lembro se foi depois, mas enfim. Ele tava pensando sobre a ilha e sobre, tipo. Então, porque a gente pulou essa parte, mas basicamente o general ficou meio obsessivo depois que ele matou o amante da esposa. Muitos anos depois da guerra, ele ainda ficava meio paranoico, achando que as pessoas sabiam que ele tinha matado o cara de propósito. Então ele meio Sim, ficou recluso da sociedade e não falava com ninguém há anos porque ele tinha medo dos outros sussurrarem pelas costas. E ele começou a gostar da ideia de estar na ilha longe daquelas pessoas. Então ele fala. E pensou também. A melhor coisa de uma ilha é que, uma vez nela, não se pode ir mais longe. É o fim das coisas. Subitamente, o general compreendeu que não queria ir mais embora da ilha. Eu achei muito estranho isso também. Aliás, uma coisa estranha, eu jurava que ele que ia morrer, não a senhora Roger, porque eu lembro que o Anthony, antes de ele morrer, que nem vocês falaram, ele tava tipo, ele tava curtindo ele, entendeu? Falou vida de criminoso, uhul, entendeu? Então eu pensava que, beleza, quem gosta de ficar na ilha morre, mas não, minha teoria foi pro saco, porque a senhora Roger lá morreu, mas é isso. Mas eu achei muito doido isso. Ele, tipo, faz sentido. Ele não tá vivendo na paranoia, mas ao mesmo tempo ele tá numa ilha numa situação super perigosa. Tipo, parece que ele prefere morrer do que viver nessa paranoia. Dá a entender isso. sim. Eu peguei uma frase, eu acho que é a última frase do capítulo, inclusive. Se Não você sei se quiser é a falar, a última gente pode frase. tentar lembrar de onde que vem. Aqui, ó. A pessoa lê o poema. Quem é a pessoa que percebe do poema que o poema acontece? Não sei. Na minha memória, ninguém, porque todo mundo é burro, hein? Eu acho que foi a Vera, porque a Vera, tipo, lembra que no início ela olhou o poema e falou, tipo, que engraçado. E aí, tipo, depois ela percebe, tipo, calma, que engraçado. Ela é a pessoa que, inclusive, fala a frase que tá na sinopse. A que fala, ela não queria morrer, não podia... então é ela mesmo. Então a frase que eu peguei ela leu o poema, fala, 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move, um deles engasgou, então sobraram 9. Pensou, é horrível, exatamente como nós aqui esta noite. Por que motivo Anthony Marston desejara morrer? Ela não queria morrer, não podia conceber a ideia de querer morrer. A morte era para as outras pessoas. Então, assim, agora a gente chegou na frase da sinopse, e ao mesmo tempo alguém que tem algum neurônio, aparentemente. Ela é a única pessoa que tem um neurônio. Mas ela falou. Qual é a última frase que ela fala? Desculpa, não. A morte era. Ela não queria morrer, não poderia conceber a ideia de querer morrer. A morte era para as outras pessoas. Entendi. Ela parece uma pessoa, então, que, tipo, mataria alguém pra não morrer. Aparentemente. É verdade. Tipo, Nossa. Como ela matou a criança. como ela matou a criança. Todo mundo matou lá, todo mundo é culpado, mas, tipo. Enfim, Mas os que bizarro. mais me assustam são os que tiveram a intenção de matar. O Tipo o Anthony Lombard que e deixou o os caras Lombard. pra morrer. Sim, Então, nossa. mas então, vamos lá. Ele foi um dos únicos, tipo, ele e o Anthony foram os únicos que foram sinceros falando isso pra todo mundo. As outras pessoas tinham a intenção de matar também, mas elas não falaram. E as Então pessoas ele nem é tão falaram. psicopata que ele não sente a necessidade de esconder pros outros. Sim, é verdade. Mas agora eu Significa que lembrei ele é de uma sincero, pelo menos. Porque as Mas é outras que o pra ele pessoas- falou, a autopreservação é a coisa mais importante de um homem. Então acho que ele faria que tudo nem pra a da fazer. Emily agora. A Emily não, a Vera falou isso agora. Fala, Ju, desculpa.
Não, então, o Wargrave também, ele falou que, tipo, não tinha nenhum peso na consciência de ter condenado aquele cara. E aí eu lembrei agora que, tipo, quando tava na parte dele, pensando, tipo, antes de dormir, ele fala, tipo, acabei com a vida daquele cara mesmo. Ele fala um negócio assim. Ele fala, consegui Remorso. acabar, sei lá. Então, nenhum tem É. remorso. Nenhum tem remorso. O mínimo que as pessoas pensam que tem remorso, não tem remorso, entendeu? Tanto que vem aquela frase que eu falei, que vai aparecer no final do livro, eu tenho certeza absoluta. Mas então, o que eu queria falar com vocês era, vocês acham que os assassinos, ou o assassino, tá fazendo isso por algum motivo? Ou é só, tipo, jogos mortais mesmo e que seja o que seja? Eu acho que é isso que você falou no começo. É uma coisa relacionada à vingança. Uhum. Também acho. Alguém ficou muito. Várias pessoas putas que estavam relacionadas e sofreram com cada uma das mortes. Ou algum maluco que tem um senso de super-herói, de justiça. Isso que eu ia falar, é tipo um vigilante, assim, né? Sei lá. Mas que mesmo assim. Então, mas como é que a pessoa ia saber, entendeu? Ela analisou todas as pessoas do planeta pra ver exatamente se elas tinham algum problema. Pode ser Alguém uma deve ter falado. organização. Mas pra matar assim, se tiver foi uma Não, tipo, organização. uma mata. organização que sempre está por trás da ilha. E ela procura pessoas. Não sei, tem tanto maluco por aí. Então, mas não é possível, tipo. Não é. Por isso que pra mim tá dando uma vibe super sobrenatural dos bonequinhos aparecendo. Ou alguém da casa, ou, não, ou é o fantasminha do. No final de tudo era só um fantasma rabugento mesmo, que queria matar todo mundo. Mas o que o Fran falou faz sentido até. Tipo, uma organização de, tipo, que nem falou de alguém que quer ser, tipo, super-herói, assim. Tipo, uma organização de várias pessoas. Então, tipo, como são várias pessoas, elas conhecem vários casos de mortes e aí, tipo, elas foram investigar. Ela tem informantes em todos os lugares. Tipo, um negócio assim. Uma organização formada pelas pessoas que foram prejudicadas por crimes e mortes. Faz sentido. É Quer dizer, improvável, não mas faz sentido. Exato. Sabe o Tipo, que eu faz acho? sentido Porque e se não faz. fosse. Então, porque se fosse só, tipo, jogos mortais, tipo, eles iam pegar pessoas aleatórias. Tipo, não que todo mundo cometeu crime. se fosse uma pessoa que não tem nenhuma motivação contra essas pessoas, ia ser só, tipo, É verdade. Mas o que o assassino pode pensar é que ele pode fazer um terror psicológico maior com as pessoas sabendo dos crimes delas. Não sei se faz sentido. Tipo, faz. pensando que a pessoa não conhece exatamente essas pessoas. Tipo, não é por um motivo de vingança. Ela não tá, tipo, relacionada. Ela só é um psicopata mesmo louco. Ter esse conhecimento de um segredo tão profundo, assim, das pessoas Você pode, Mas tipo, Mas mexer você com elas. entende que não é qualquer crime que essas pessoas cometeram, entendeu? São crimes específicos onde as pessoas se safaram E não sentem remorso. e a pessoa é uma pessoa horrível mesmo. Ela Verdade. fez por querer e ela É se safou. verdade. Não é que são crimes, Todos se tipo, safaram sei um mesmo. segredo. É. Só um segredo no passado, entendeu? Então, Mas tem que assim, saber muito intrinsecamente na pessoa que eu ela não acho sente que. remorso, né? Eu Pelo acho. que você falou e pelo passado, eu acho que é o Mr. Blur. Porque, assim, ele no trem já fala que sabe tudo de todos. Algumas coisas de muita gente. Sim. Mas tem a desculpa dele, que ele ia investigar as pessoas. Não, Então mas ele tinha porque mesmo Então, meio que saber, mais ou menos. Ah, Então, tipo, isso. mas ele podia ter inventado a. Ah, não, mas Sim, não tinha como ele ele ter podia ter inventado inventado a isso. história. Não podia, porque um outro fala que lembra que ele era o investigador do caso. Verdade. Mas ele podia estar se passando por esse cara. Não Podia. tinha zap. mas o nome dele nem é Blor, tipo, ele fingiu que era o Davis, aí agora tá fingindo verdade. que ele é o Blor. E aí, tipo, ele é outro cara. Nossa, mas daí é psicopata, né? Sim. Como o nosso Quem assassino, faria não faz isso, sentido. Luísa? Eu não sei mais quem faria isso, senão um psicopata. Assim, eu vou Que ficar tá muito matando todo mundo brava, aí. no final das contas, é tipo uma pessoa X, entendeu? Ah, eu Uma pessoa que também. não tá na ilha. Eu Não fecho o vai ser, livro. senão não Dane-se. seria o melhor romance policial de todos os tempos. Bom Sim. ponto. Talvez Bom seja uma ponto. pessoa tão fora da nossa capacidade de raciocínio. É a Emily, tá ligado? Tipo, ela tá matando todo mundo, porque. É a Agatha Christie. É Ela é Deus. Mas é Enfim, isso, gente. exato. Esse foi o segundo episódio em relação a. E não sobrou nenhum. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou em relação a isso. Hoje foi o dia que a gente mais criou Teorias. teorias, entendeu? Sim. E se a gente Provavelmente. acertar alguma dessas, a gente vai voltar atrás e pegar o clipe exato de quem falou a teoria certa. A gente vomita várias teorias, entendeu? Até a gente acertar. É aquela história dos. Se você colocar, sei lá, infinitos macacos digitando coisas aleatórias, um deles vai escrever uma obra de Shakespeare. Por pura aleatoriedade. Então, quanto mais teoria a gente jogar, mais chance da gente acertar.
Mas eu gostaria de agradecer a presença de quem tá vendo. Se você tiver alguma Sim. teoria, manda aqui no chat. Pra gente ver Se você também, porque concorda ou discorda, ou percebeu coisas que a gente não percebeu, avisa a gente aqui embaixo. E no começo a gente sempre vai tentar dar tipo, uma breve resumida, bem breve, assim, do que aconteceu. Pra quem não realmente leu o negócio, só pra entender mais ou menos o que tá acontecendo. Só pra dar uma localizada, né, na contexto. pessoa. Aham. Mas claro que se você ler, vai ser bem mais legal. Porque você vai entender mais as nossas referências e mais os personagens. E Mas, participar dessa experiência, que é estar lendo um livro com comprometimentos de acabar, exato. tipo, os capítulos junto com a gente. Tá. Uhum. Vai que você tá conversando aqui com a gente no chat, entendeu? Várias vezes, daí a gente te chama pra conversar aqui com a gente. Não sei, Pois no é, próximo nunca se episódio. sabe. Podemos ter um convidado especial, ó. O nosso layout de tela, cabe só empurrar a luz um pouquinho pra lá, ó. A gente Ah, cabe vou um ficar no pouquinho meio, aqui. você vai ter que ficar do meu lado. Tem que ficar menor. Exatamente. É convidado especial, entendeu? Mentira. Não para de roubar Não, os holofotes. exatamente. Você me passa pro lado, entendeu? Você só me chuta ali, daí eu fico pro ladinho e a gente conversa, nós quatro, entendeu? Regra de 4 por um momento. É, Regra de 3 mais 1. isso aí mesmo, exatamente. Espero que tenha gostado. Obrigada por ouvir, sei lá quantos minutos da gente. De novo, foi comprido. Foi menos comprido do que o primeiro. Então, dessa vez a gente fez uma premiere, mas a ideia é que no futuro sejam lives, pra Uhum, vocês poderem interagir ao vivo. Olha que legal. exato. Uma coisa legal também é que nem o Fer falou, a gente vai aprendendo, né, conforme a gente vai fazendo os vídeos. Cara, Inclusive, agora. a gente está num projeto de legendar os vídeos, né? Porque a acessibilidade é sempre legal. E Se você quiser assim, ajudar a em 3 gente. meses. Exatamente, a gente está aceitando ajuda. Uhum. Sim. Porque além da gente não ter experiência em relação a isso, a gente fala muito. Então, em 3 minutos de vídeo, foram assim, sei lá, muitas legendas. É verdade. Então, muito Bom, obrigada pela participação. espero que você Obrigada. tenha gostado. Muito obrigada também, todo mundo que assistiu até o final. Ou não, né? Que nem a gente falou antes. O que importa é estar aqui com a gente. Exatamente. E Realmente. E é Uma isso. conversa entre amigos. Uhum. Você. Tchau. Tchau. Beijo.